Viram o Pablo Nascimento, era para estar no Profici. O Pablo Nascimento é o atacante, é? Que renovou o contrato? Renovou o contrato até 2026 e marcou um hat-trick hoje, né? Foi? Cara, hã? Ele fez gol hoje, foi? Fez 3, não fez Caramba. fez 3. É um jogador que já deveria estar no profissional, né? É um jogador que já deveria estar tendo chances ali no profissional e tá passando da hora. Não tem muito o que pensar, assim. É um jogador que já... A base já não é suficiente pro Pablo, né? Ele precisa estar no profissional. Não sei se ele vai vingar, não sei se ele vai dar certo, mas a base hoje já encerrou o ciclo do Pablo. O Pablo precisa estar no profissional. O Pablo precisa estar jogando e talvez até sendo relacionado. É um processo que o clube precisa insistir, forçar e induzir. Quando não acontece de maneira natural, quando, por exemplo, e principalmente agora que o Barroca acabou de chegar, já está pressionado, não vai partir do Barroca a indicação de que o jogador precisa treinar com o profissional. Tem que partir de onde? De onde existe processo do departamento de futebol. Porque nem é da base. A base já preparou o garoto já está pronto, o garoto já renovou o contrato, está pronto para subir para o profissional. O processo agora é do departamento de futebol profissional. Não é mais da categoria de base. Nós temos processo no profissional? Não, não temos. É o que eu falo. A gente tem equipes muito competentes. Eu acho que as equipes podem ser ampliadas. Departamento de análise, fisiologia, academia, a preparação física base, a preparação física preventiva. Eu acho que a gente poderia ter duas áreas novas lá no profissional, que era de podologia e também de aprimoramento reflexivo, né, e cognitivo dos jogadores, uma sala de treinamento para isso. E aí, nesse mix de profissionais que a gente tem nas áreas, fisioterapia também, médicos, eu acho que a gente está bem abastecido. Falta profissionalismo para gerir esses processos, para gerir o que a gente faz com as ferramentas que a gente tem à disposição. O departamento de futebol é feito de várias áreas. A maioria dessas áreas são ferramentais. Elas servem ao processo. E o processo precisa existir de cima, do OBC e do PC e de quem está ali junto com o Juliano também. Esses três caras, ou só eles, junto com o João Paulo, precisam definir os processos metodológicos do departamento de futebol. Confesso a vocês, não consigo enxergar. Não consigo entender. Para mim, a mesma coisa da época do Robson de Castro. Esse é o problema. Por isso que a gente demorou a contratar, por isso que a gente demorou a ter a leitura de contratação. Na época em que a gente tinha a janela fechando. Contratamos 6 jogadores, na realidade só 2 funcionam. É agora que o Pedrinho foi relacionado, se eu não me engano ele está no banco hoje. Mas de resto, a gente só contratou o Pulga, de fato, e agora o Léo Santos, que foi relacionado recente. E o Bruno. Né? O Bruno que é goleiro. Assim, ele vem para ser reserva do Richard. Mas a gente não trouxe efetivamente reforços para a Série B. Porque a gente contratou jogador quebrado, lesionado, operado, e a gente não trouxe jogadores. E foram anunciados no limite da janela. Totalmente errado. Totalmente errado. Isso é errado. A gente, de certa forma, ficou aliviado porque foi contratado. Mas foi um movimento muito irresponsável do Ceará, dadas as circunstâncias em que estávamos de preparação para a Série B. A gente esgotou o limite do prazo para contratar. A gente vai repetir esse erro na janela de julho também? A janela de julho abre em julho. A gente vai esperar até o final de agosto para contratar? Pelo visto, essa é a metodologia do Ceará. Na minha opinião, o momento crítico do departamento de futebol hoje é agora. Analisando quem serve e quem não serve. Analisando os contextos de jogadores para saber o que a gente vai reforçar de cara na janela de julho. A gente está fazendo isso? Duvido muito. Mas eu espero que a gente consiga construir um elenco mais forte na janela de julho, porque a gente tem deficiências ainda no nosso elenco e a gente espera e conta com uma perspectiva de uma atividade mais rápida, mais urgente do nosso departamento, Douglas. Mas enfim, acho que a gente tem aí desafios. Hoje é um desafio grande, né, para o Barroca, para o Ceará, e vamos ver como é que a gente se comporta.
Até assim, antes de falar novamente sobre o jogo, deixa eu puxar de novo esse assunto do Pablo, né? Que você estava falando, Boa. como ele fez agora esse hat-trick, fez 3 gols e como às vezes demora um pouco, né, para o Ceará ter alguns processos mais definidos. Se tivesse processos mais definidos, para jogadores serem mais utilizados, né, no principal, a gente talvez até já teria visto o Pablo no principal. Ele fez 3 gols em cima do Tiradentes, eu estava vendo aqui a matéria da Rafaela Brasileiro, e nessa semana ele renovou o contrato, tá, galera? O Pablo é um jovem, é atacante, está fazendo muitos gols aí no Sub-20, tem 19 anos e o Ceará renovou o contrato com ele até 2026. Parece que tinha alguns clubes europeus sondando a questão, sondando o contrato dele com o Ceará, enfim, com interesse nessa joia, né, digamos assim, da base do Vozão. Tá? Hoje a multa para tirar o Pablo aqui no Brasil é de 7 milhões de dólares, se eu não me engano, e 14 milhões para o exterior, tá? Ou é 7 milhões de reais agora não estou lembrando. Se é 7 milhões para o mercado nacional e 14. Agora eu acho. Eu acho que é reais para o mercado nacional. Eu acho que é. Mas, enfim, de toda forma, é um contrato, é uma segurança, né? Que o clube tem com o jogador que vai aparecendo agora, que já fez aí mais de 20 gols em 24 partidas, por aí, tá? Então ele realmente é um grande destaque. E a gente precisa ficar de olho. Só que, às vezes acontece isso, cara. Você tem um grande destaque na base e não tem ali. Se tivesse talvez um processo definido, ó, jogador, quando atinge uma certa meta da base, ele precisa ser relacionado em algum jogo. Isso tem que ser passado pro treinador, sabe? Relaciona esse cara, porque tá acontecendo isso. Ele já tá pedindo passagem, ele tá voando na base, ele já ficou grande demais para a base. Não sei nem se é o caso dele, né? Porque essa avaliação tem que ser feita interna, mas é porque os números realmente impressionam. Então, tá aí uma opção boa pro treinador do Ceará, seja o Barroca, seja outro que vier, se caso ele saia, né? Enfim, mas é bom a gente ficar de olho nele, tá? Você acabou de assistir um corte aqui do BPR, meu velho. Já sabe, né? Se inscreve por aqui, deixa o teu like, compartilha com os amigos e pode ficar ligado que vem muito mais notícias sobre o Vozão pra você. Bora, Vozão, e bora pro racha.